Feliz domingo! Vamos falar sobre Vinícius? Vinícius! Vinícius, o da esquerda. Vamos falar sobre ele porque, bom, vou colocar outra, porque senão sei que vocês vão se distrair e não deveria ser o caso. Aí está o Vinícius, com seu novo queixo. Olha, funcionou para ele, funcionou mesmo. Apoio totalmente que, se alguém quiser mudar algo, que mude. E além disso, nessa foto, o Vinícius não é quem mais mudou, por sinal. Bom, então vamos falar disso já já. Vamos falar disso já já, porque agora tem os números que fazem mais sentido para mim. Mas antes vamos ver um vídeo que eu queria ter mostrado antes, que são as declarações do Mourinho e tudo o que ele fez durante o jogo, que eu gostei muito. Achei muito bom que o Mourinho, no primeiro jogo, já começou a colocar ali mais do que ordem. A ordem ele vai ter que ir conquistando aos poucos. Muita intensidade. E foi um primeiro tempo de muita intensidade, para falar a verdade, por parte do Real Madrid. Estamos acostumados a ver o Madrid nos primeiros tempos. Às vezes começamos meio desligados. Mas parece que, em uma parte do jogo, o time está num ritmo e na outra, em outro. Esperamos que isso mude este ano e que o desempenho dos jogadores seja mais homogêneo, não só na temporada, mas também nas partidas. É normal. Primeiro jogo da pré-temporada, para mim era o terceiro, Alcorcón, Leganés e Fiorentina, aumentando o nível. Mas enfim, o primeiro televisionado, o primeiro contra um time mais ou menos sério, e vimos coisas que gostamos e outras que não gostamos tanto. Quando disserem que treinadores como Mourinho ou outros não estão tão atentos à imprensa, na verdade estão sim. Sim, eles estão, porque Mourinho chegou ao vestiário e eu me lembro perfeitamente que até quando o jogo acabou, o de sempre, você entra no computador, no PC, e você vê as capas digitais dos meios de comunicação, e eu reparei justamente nessa, né? Acho que era do jornal Marca, que dizia Madrid de duas caras, né? E Mourinho quis se referir a esse assunto. Espera, sem som, vai. Não existe começo sem uma falha. Ele chegou ao vestiário, eu vi isso aí no telefone. Madrid de duas caras, Madrid de três caras, descansado, cansado e super cansado. E o descansado jogou muito bem. Jogou muito bem. E o resultado de 2-1 no intervalo é curtíssimo. É um primeiro tempo de altíssima qualidade para 3 ou 4-0 tranquilamente. Segundo tempo, a partida vai ser mais físico contra uma equipe tipicamente italiana, de uma fisicalidade muito grande. Eles nos colocam um pouco sob pressão. A segunda cara começa a aparecer. E depois com o Moiskin jogando dentro da área com dois garotos de 18 anos que nem fizeram uma grande partida, fizeram uma grande partida, mas isso faz parte do crescimento físico dos meninos. Eles ainda não estão no nível de conseguir competir com um cara como o Mois, que é um jogador fantástico. E depois a terceira faceta, que eu também gostei muito, que é o lado do super cansado, mas onde o time conseguiu sair, soube jogar como equipe, soube controlar o jogo, soube voltar a dominar a partida. Dumfries e Hendrick treinaram por 3 dias. Treinaram 3 dias e jogaram 70 minutos, um esforço fantástico, que para mim significa querer dar tudo até seus limites. Gostei de tudo. Já agradeci ao Grosso pelo treinamento que nos deram, um treinamento muito bom. Grosso, treinador da Fiorentina. Eu gosto desse Mourinho falador, que gosta de analisar o jogo, que se estende. O que acontece é que, claro, isso é televisão do Real Madrid. Isso não é a imprensa tradicional. Vamos ver o que ele faz com a imprensa tradicional. Muitos vão me dizer que ele nem fale com ela. Bom, eu espero que a situação não fique tão grave como na etapa anterior e que não vejamos coisas que vimos naquela época. E que Mourinho tinha razão. Ou seja, isso não vamos tirar a razão dele, mas principalmente porque isso também vai significar que as coisas estão indo bem para nós. Né? Eu gosto de como ele analisa aqui. É verdade que ele diz que gostou de tudo, mas não foi assim que vimos durante a partida. Nessa conversa, vocês vão me dizer que, bom, é uma conversa em que ele pode ser muito gestual e não tem problema nenhum. Mas é verdade que tinha coisas,
pelos gestos do Mo que não estavam agradando a ele. Mas absolutamente normal, insisto. Ou seja, de qualquer forma, vamos voltar a dizer algo para manter os pés no chão. Era um jogo em que faltava metade do time pra gente e ele vai dizer isso aqui agora. Bom, aqui ele se refere ao SPI e logo fala dos que ainda estão ausentes, que ele espera que se juntem ao grupo. E um deles vai ser o Vinícius a partir desta segunda-feira, a partir de amanhã, sobre quem vamos falar em seguida. Disponíveis. E lembro que dos 8 homens que tínhamos disponíveis 7. E dos 7 que estavam disponíveis, 2 treinaram por 3 dias. E depois, quando colocamos o pobre Carlos Spi, que ainda está acordando de um sonho, treinou ontem 1 horinha com a gente e hoje vai para o campo também para nos dar uma ajuda e para conhecer como é. O que é o Real Madrid? Olha, dá pra ver pelos gestos e pelo jeito de falar e tal, dá pra ver que o Mo está feliz. Carlos Spi falando sobre a experiência, também não disse nada demais. Me sinto o homem mais feliz do mundo. Foram 3 dias inexplicáveis. Fiquei em choque quando soube. Mourinho me recebeu assim que cheguei. Tem umas imagens aqui. Carlos Spi, após perder aquela chance de cabeça, ficou preso mentalmente no lance, lamentando e sem voltar. E Mourinho, que isso é o que eu gosto muito. Do Mo, que não quer saber de amistoso, ele dizia: Carlos, precisa disso. Mas espera, ele dizia: Carlos, vai, desce. Desce. Carlos, desce, recua, claro. Bom, o árbitro apitou logo, mas olha, nada. Nem um mínimo descanso mental em relação à ambição. No que diz respeito a se desligarem do jogo, mesmo sendo uma partida amistosa. Dumfries disse, que aliás, dizem que se pronuncia Dumfries. Até ele mesmo, acho, já falou isso. Acho estranho dizer Dumfries, prefiro Dumfries. Estou acostumado a várias posições e está tudo bem. O time tem qualidade e vontade para os próximos jogos. Eu acho que Dumfries jogou como ponta direita porque estamos com falta de jogadores. Mas eu não entendia. Pensei, caramba, o mais normal é que um cara do perfil do Dumfries jogue em comparação com o Alexander-Arnold. Se forem jogar juntos, Arnold mais avançado, Dumfries mais recuado. Dumfries tem mais fôlego, melhor desempenho defensivo. Bom, Mo quis fazer isso. O que está claro é que esse rapaz, o holandês, é uma maquininha de subir e descer pela lateral. E ele sempre chega com muita facilidade. E o Madrid, outro dia, naquela apresentação, ainda não tivemos a apresentação presencial dos jogadores, certo? No vídeo de apresentação nas redes sociais deles, usaram ela em uma cena engraçada, mostrando alguém movendo a cabeça como se assistisse a um jogo de tênis. E acontece que ele estava assistindo Dumfries jogar na lateral. Tenho mais algo sobre Mo? Não, só isso. Simplesmente as declarações de ontem. Sim, espera aí, porque aqui também Mo fala que está faltando gente. E vamos juntar isso agora com um assunto sobre Bernardo Silva e, claro, Vinícius. Estou muito feliz com o trabalho dos garotos. Não só hoje, desde o primeiro dia em que estamos trabalhando. Obviamente me preocupa não ter os outros. Me preocupa no sentido de que eu gostaria de ter 3 semanas de trabalho com as outras pessoas. Não é possível. Na segunda-feira chegam Vini, Ibrahim e Bernardo. Esse pessoal que está aqui, como Dumfries e Carlos, já vai ter alguns dias a mais de trabalho. E é assim, pouco a pouco, esse pessoal que está aqui, como Dumfries, Carlos, Hendrick, já vai ter alguns dias a mais de trabalho. É assim, pouco a pouco, até que cheguem os meninos que jogaram as semifinais da Copa do Mundo e a final, que é só o Cuco. É assim, pouco a pouco, até que cheguem os meninos que jogaram as semifinais da Copa do Mundo e a final, que é só o Cuco. Final, que é só o Cuco. E a final, que é só o Cuco. E a final, que é só o Cuco. Claro, obviamente, não fala. É que ele não pode falar. Nem sobre Diomande, a questão do Diomande, que já nem vamos voltar a falar disso. Agora é esperar que esse novelão se resolva, mas continua tudo parado. Nem, claro, sobre Rodri, que não é que esteja parado, é que isso está acontecendo em outro ritmo. Está sendo feito, eu acho que no final vai ser por um valor entre 65 e 70 milhões. Olha, se o Madrid quer o Rodri, e quer mesmo, acredita nisso, vai acontecer. É fundamental para o projeto, pois é necessário um jogador como o Rodri. Isso é indiscutível. Vou colocar 10 ou 15 milhões a mais, mas por favor,
Falamos em milhões, como se não doesse no bolso, mas veja, é o clube que mais fatura no mundo. Olha, você vai discutir no final por 15 milhões, não me sacaneia. Mas enfim, é isso, os jogadores que faltam. Um Vinícius, outro Bernardo. Bernardo já deveria estar voltando, né? Eu acho que sim, na segunda-feira. Na segunda-feira, aqui. Eles se juntam tanto, de Ibrahim a Abramo falamos muito pouco, e isso poderia ser outra saída, embora Ibrahim esteja encantado no Madrid e não queira sair e tal. Mas tem um jogador, Bernardo, e agora vamos falar do Vinícius, que eu não esqueci, que é o tema central deste vídeo e que vamos abordar agora mesmo. Guardiola falou e disse: aquele que era seu companheiro no Manchester City, em algum momento esteve na órbita do Real Madrid, que acho que renovou com o time de Manchester. Aliás, ele disse: Bernardo, volte, volte para onde você pertence. E você diz: mas espera aí, até onde sabemos, esse cara é de Portugal e não da Espanha. Bom, ibérico de qualquer forma, mas quando perguntam sobre ele, realmente ele diz: quanto perdemos? Ele responde: vamos saber quando nos reunirmos no começo da temporada. Ele diz: Bernardo e eu somos grandes amigos, vamos sentir falta dele. Bernardo, volte para onde pertence. Ele já falava da Espanha há muito tempo. Ele diz que, bom, ele comentava no vestiário que queria ir jogar na Espanha. Lembremos, Bernardo começou no Mônaco e lá aparece nessa foto incrível, com Falcao e com o jovem Kylian Mbappé. Aquele Kylian Mbappé que fazia menos gols do que agora. Agora ele faz mais gols, ou seja, tem mais gols, mas naquela época jogava mais aberto. Naquela época ele também defendia um pouco mais. E naquela época ele era um jogador muito mais dinâmico sem a bola. Sem a bola. A contratação do Diomandé é fundamental, pois entre os três da frente ele se destaca. Só falta saber se o Vini estará. Espero que sim. É o que mais vai defender, também porque ele já mostrou isso com números nesta última temporada. É um jogador como o Mandé, que é um perigo no ataque e um cara muito trabalhador na defesa, dentro da área que lhe cabe como ponta. Certo, vamos falar de Vinícius, Vini, como eu dizia. Aí está o Vini, está bonitão. Dizia Miguel Serrano em um vídeo desta manhã. Acho que foi porque fizemos o de ontem à noite. Fizemos isso em relação àquela informação que colocávamos em quarentena do post. United falou de uma oferta do Arsenal de 145 milhões. Vamos ver como será distribuído. Ao Madrid dão 145 e o Vinícius não recebe nada. Isso ocorre porque ao Vinícius estão oferecendo o que ele receberia no Madrid, mais um bônus de contratação, já que contratariam ele agora, antes de estar livre, oferecendo um valor extra. O preço ficaria uma verdadeira loucura depois, para o que seria o contrato dele, etc. Ele falou... Arteta, cujo nome eu tinha esquecido, é o técnico do Arsenal. Ontem, na pré-temporada, eles venceram o Girona. Perguntaram sobre o Vini, mas ele não respondia, só dizia que não. Não estamos de braços cruzados, ou seja, estamos nos movimentando muito e tal. Mas também ele não desmentia, não dizia não, não vamos atrás do Vinícius. Não, ele não falava isso. A informação é a que é, o Arsenal está muito interessado no Vinícius e ao que parece, como já estava dizendo David Ornstein, eles querem e teriam o dinheiro para satisfazer suas necessidades econômicas. Voltamos ao mesmo ponto, o Madrid eu acho que satisfaz. Porque já receber 20 milhões de euros líquidos, que é o que o Real Madrid oferece, mas nada mais. Isso e 50% dos seus direitos de imagem já é muito. Se você ama o Madrid, aí você já fica. Agora, se você se ama mais, veja bem, não só como Vinícius, como o resto dos jogadores de futebol do planeta que se amam primeiro e depois ao clube, mas naturalmente, então Vinícius quer o melhor para ele. E o máximo de dinheiro possível. Eu acho que, chegando a um ponto de quantias absurdas, me parece, eu que não sou milionário, me parece que tanto faz, você diz, olha, tanto faz mais ou menos. Mas é preciso se colocar na cabeça dos milionários, porque conforme você vai ganhando mais dinheiro, sua vida vai tendo maiores necessidades. Ou seja, você compra carros e casas mais caros, sempre seguindo essa escala. E é perfeitamente lícito, e que ele queira mais e que ele ache que merece mais. Dizem que ele vai baixar suas pretensões, mas como já dissemos em vídeos anteriores, até quanto ele vai baixar?
e quanto o Madrid oferece. E qual a diferença do que o Madrid oferece? Até onde você baixaria? O Madrid te oferece 20, você baixa para 25 e ainda vai continuar pedindo mais de 50% dos direitos de imagem. Ele diz que o Madrid até poderia conceder um pouco mais, mas nada de chegar nem a 90 nem a 100 para o jogador. Ainda assim, continua sendo uma distância bastante grande. Segundo o Átilo Serrano é o seguinte. Ele fala de 100 mais 100 mais 100. Os primeiros 100 seriam a transferência, o que o Arsenal pagaria ao Real Madrid. 100. No Real Madrid, achariam que 100 milhões, embora isso tenha sido pago pelo Cristiano, foi por um Cristiano de 34 ou 35 anos. No caso de Vinícius, o Real Madrid acredita que é preciso pagar mais por esse jogador, mas destaca que resta apenas um ano de contrato. O preço sempre diminui, mesmo que seja uma grande estrela, como é o caso. Mas enfim, o Arsenal ofereceria 100 e pagaria 100 ao Vinícius, ou seja, 25 por 4 anos, 25 líquidos por temporada. Ou seja, aumentando 5 milhões de euros líquidos em relação ao que o Real Madrid pagaria, o que já é bastante. E os 100, que é o terceiro 100, seriam pelos direitos de imagem dele. Com isso, Vinícius já poderia chegar ao que ele quer. Ao que ele quer. Bom, eu não sei quanto ele vai cobrar pela imagem dele ou quanto aumentaria dos 50% que ele tem agora para 100%. Mas estaríamos falando com certeza muito acima dos 30 ou 40, caramba, vai saber quanto. Não sei até quanto poderia chegar Vinícius, mas aí, claro, é muito tentador. É super tentador. E isso é algo em que o Real Madrid não vai ceder. Não chega a 100% dos direitos de imagem, talvez fique um pouco acima de 50%. E esse salário de 25 líquidos por ano, o Real Madrid também não vai aumentar. Então, se isso é o que o Arsenal oferece, se Vinícius não mudar de ideia e tal, o que o Madrid teria que fazer? O que teria? Não, o que vai fazer? Se chegar um clube que oferece isso para o Vinícius, oferece isso para o Madrid, talvez pressionar mais para que pague um valor maior pela transferência, teria que ser vender. Espero que a conversa com Mourinho seja frutífera, seja produtiva, que Mourinho o convença a baixar um pouco essas pretensões. Não é ele quem tem que fazer isso, mas que ele baixe um pouco essas exigências e depois, quando se reunir com Florentino, possa ficar no Madrid. Se esses números forem mesmo os que o Miguel Serrano dizia, como disse Miguel Serrano. Cuidado, cuidado! Bom, o caso é que ele aproveitou bem as férias, fez uma grande festa para terminar as férias, queixo novo, olha, ficou mais bonito, tudo certo, sou muito a favor disso. Quem vê que pode mudar, que hoje tem dinheiro para isso, também não precisa mexer demais no rosto, senão acaba virando outra pessoa, né? Mas olha, um retoquezinho. Então veja, fantástico. E dá para ver que ele está feliz, voltou muito bem, e agora é pensar em que, onde ele vai estar mais feliz, onde ele vai estar mais feliz. Porque o dinheiro não é tudo, mas claro, é muito importante, é muito importante. O dinheiro não traz felicidade, mas como ajuda, né? Que tudo dê certo para vocês. Deixem um like se gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem. Tenham um ótimo domingo, fiquem animados para o próximo vídeo que está muito bom e nos vemos no próximo. Tchau, tchau.